A Apple TV Plus apostou em Entre Montanhas pra ser o seu filme de Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. E até que faz sentido isso, né? Porque esse filme é um grande romance que tem pitadas de ação, tem pitadas de ficção científica e tem um pouquinho ali de terror. E realmente a parte do romance funciona muito bem, assim como a parte da ação. Mas a parte do terror e da ficção científica deixa um pouco a desejar. E eu tava botando muita fé nessas duas partes, por quê? Porque o Scott Derrickson, que é o diretor, é responsável por O Telefone Preto, por A Entidade, dois filmes de terror que eu gosto muito. Então eu tava meio que esperançoso pra o terror funcionar bem aqui, assim como a ficção científica. Porém, isso não aconteceu como eu esperava e eu entendi o porquê. Porque o roteirista, que é o Zach Dean, responsável pela atrocidade cinematográfica Velozes e Furiosos 10, fez ali um desfecho nada agradável, pelo menos pra mim. Mas isso desvalida todo o resto do filme? Não. E hoje eu vou falar o porquê esse filme é legal e vale a sua atenção. E também vou conversar um pouco sobre ele com spoilers. Então, começo do vídeo sem spoilers, da metade pro final com spoilers, como você já conhece aqui no canal. E antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes. E vocês que escolheram esse vídeo hoje, tá? Que eu fiz uma enquete lá no Instagram e eu falei, vocês querem o vídeo de Cobra Kai do final, vocês querem o vídeo de Entre Montanhas, vocês escolheram Entre Montanhas, então curta o vídeo, deixa o like, comenta bastante, porque isso ajuda no engajamento. Na trama de Entre Montanhas, nós conhecemos a Draza e o Levi, dois atiradores de elite que são encarregados de proteger lados opostos de um abismo, que é denominado inicialmente como Portão do Inferno, e eles dois meio que guardam esse portão. E depois de muito tempo ali solitários e sem contato com outras pessoas, já que eles estão em lados opostos de torres, eles decidem se comunicar usando placas bem na vibe de Simplesmente Amor. Vocês lembram desse filme? Então, aquele filme romântico de Natal é basicamente o que eles fazem aqui. Hoje a gente também pode comparar a You Belong With Me da Taylor Swift. Qualquer comparação é válida aqui. E com essas tais placas, eles aprendem muito sobre a vida um do outro, sobre o que um outro gosta, eles começam a conversar e essa cafonice toda funciona muito bem aqui. Na verdade, eu nem considero tanto cafonice, porque na minha visão foi muito fofo o que eles estavam fazendo. Daí a gente chega na real parte da história, onde a trama dá uma guinada, que é o momento que vemos zumbis escaladores tentando sair do desfiladeiro que eles estão protegendo, e esses dois, obviamente, teriam que impedir isso de acontecer. Então eles começam ali a atirar nesses tais zumbis, eles tentam impedir que esses zumbis saiam do desfiladeiro, e com isso a gente tem uma cena repleta de dinamismo, que pra mim foi uma das mais intensas, porque era um momento que tava mó romancezinho, mó lovezinho dos dois, e aí começa esse negócio logo depois. Então assim, foi da hora. Pra mim a fotografia dessa cena foi espetacular, e eu queria, na verdade, elogiar a fotografia do filme como um todo. Curti bastante a forma com que esse filme conseguiu ser lindo visualmente, e também curti muito que a Anya e o Miles entregam tudo de si pra se protegerem e protegerem o mundo. E eu até falo que eles entregam tudo de si porque os personagens estão se entregando ali, basicamente. Mas os próprios atores também estão fazendo muito, gente. As cenas são muito da hora de serem assistidas. Então todo esse momento foi um dos momentos mais marcantes do filme pra mim. Não sei se foi pra vocês também. E quando chega ao final dessa luta, a Draza até segura uma placa escrito Melhor Aniversário de Todos, e você dá uma leve risada, porque realmente é uma cena fofamente esquisita, ainda mais considerando toda a situação que esses dois passaram. E assim, o filme não tenta ser uma comédia, mas involuntariamente ele se torna em alguns momentos, então isso funciona na primeira metade do filme. E aí, história vai, história vem, vamos chegando ao último ato, que é onde o filme encontra alguns obstáculos, principalmente naquela mudança de tom, que funciona perfeitamente bem no começo, já que a gente tem aquele romancezinho gostoso, e aí depois muda pra ação, e depois volta o romancezinho gostoso. Mas a mudança do romance pro terror de ação Lovecraftiano que acontece no último ato é um problema que só se torna um problema quando chegamos na resolução, no motivo daquele desfiladeiro existir, no propósito daquele desfiladeiro. Quando a gente chega nessas respostas, tudo isso acaba meio que murchando a gente. A construção do ambiente do desfiladeiro é foda. Os designs ali das criaturas são bons. E a tensão que a gente tem sendo construída em torno dos protagonistas que estão presos dentro desse desfiladeiro é muito legal. Mas a gente entende que todo esse desfecho do desfiladeiro merecia uma resolução melhor, coisa que não tem aqui. Mas ó, mesmo com isso, o final me entreteve demais. Só que eu tava botando muito mais fé do que ele realmente me entregou. Então teve uma decepçãozinha ali quando a gente chega no último ato. E eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, tá? Então é isso. Só pra eu não desenvolver o que aconteceu lá. Mas de um modo geral, mesmo que o final de Entre Montanhas tenha sido fraco, o filme foi muito legal. Foi acima da média até. Parecia que eu tava jogando um joguinho de videogame ali dos anos 2000 em primeira pessoa. Então a emoção que eu tive assistindo foi real, foi genuína. Tinha sequências de ação de roer as unhas que eram as sequências lá do começo, e também uma do final, aquela do Jeep, eu gostei bastante que tem ali no último ato. Então o último ato não foi de todo ruim. O ritmo da história também foi ótimo, a ousadia da Anya Taylor-Joy e também o charme do Miles Tyler conseguiu aí me cativar. Só aquela peruca da Anya que tava meio esquisita, né? E eu só ficava pensando naquela música da Nicki Minaj.
sabe? Mas assim, esse filme foi muito dinâmico, divertido e eu super recomendo que vocês deem uma chance lá na Apple TV. Aposto que vocês vão curtir a experiência. Me conta aí se vão assistir e se chegou até esse ponto do vídeo, coloca uma montanha lá nos comentários pra saber que você viu até esse momento. E também já clica no like que é importante e me segue com mais conteúdo de séries de filmes e a partir desse momento vamos falar com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, já fica avisado que vai ter spoilers aqui. E agora falando com spoilers, né? Bom avisar novamente, antes da gente chegar no último ato, vemos nosso casalzinho quase morrer tentando proteger ali o mundo exterior, já que os monstros do abismo estavam tentando sair. E por conta dessa quase morte, eles decidem quebrar o protocolo que eles tinham ali de não se encontrar e não se comunicar. E eles se encontram do lado da Draza do desfiladeiro. E toda essa primeira parte aí deles se encontrando é fofa e agradável. Nós entendemos muito bem que esses dois gostam do outro, porque basicamente eles são sozinhos nas suas vidas. Então eles encontram uma conexão nessa solidão que eles sentem. E tudo ocorre da maneira mais orgânica possível nessa relação deles, principalmente na minha visão. Eu sinto que eles conseguiram aí criar essa conexão sem forçação. Então a solidão que eles sentiam nessa vida de atiradores foi a coisa que mais uniu os dois. E a mistura de gêneros de romance pra ação, pra terror, conseguiu dar um tom certo pra cada situação nos primeiros 2 atos do filme. E isso poderia ter dado muito errado, tanto que a maior surpresa pra mim foi essa mudança de tom ter funcionado tão bem aqui. E aí chegando no último ato do filme, a gente vê que o Levi tenta voltar pra torre dele, né, já que ele tava na torre da Draza. E quando ele vai ali meio que jogar a corda pra passar pro outro lado, ele acaba caindo no desfiladeiro e a Draza corre, né, e literalmente se joga pra salvar ele. E agora esses dois estão perdidos dentro desse desfiladeiro e procurando uma forma de voltar pra cima. E enquanto o Adraza e o Levi estão aí dentro desse buraco, eles descobrem muitas coisas lá embaixo, principalmente um rolo de filme que tava na cara deles, né, e eles estão numa instalação de pesquisa aí embaixo. E aí esse rolo de filme meio que deixa claro que, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, colaboradores do leste e do oeste trabalharam juntos em um projeto secreto para desenvolver armas nucleares que bateriam de frente com o Projeto Manhattan. E meu amigo, se você não conhece o Projeto Manhattan, né, dá um Google, porque pelo amor de Deus, né, é tipo o mínimo. E esse desenvolvimento do projeto deles era focado em mísseis químicos que tinham como propósito ser uma arma de guerra, tanto que vendo um pouco depois a sala do míssil, né, que eles estavam fazendo, essa sala tava cheia de gosma amarelo, que é onde ocorreu o tal terremoto que atingiu a área onde eles estavam trabalhando e danificou toda a base de operações. E os produtos químicos envolvidos na criação dessa arma acabaram meio que vazando e se fundiram com o DNA dos seres humanos que estavam naquele local, contaminando a todos. E esse laboratório decidiu conter essa contaminação dessa tal toxina que estava no ar. E aí todos ficaram presos ali embaixo. É quase a mesma coisa que aconteceu com a Umbrella lá no primeiro Resident Evil. Ah, eu amo referências a Resident Evil. Eu sei porque eu posso, eu coloco num vídeo. E acabou que todos os soldados e pesquisadores que estavam lá embaixo se transformaram nos monstros que a gente vê ali tentando escalar aquele desfiladeiro. E não só os humanos acabaram se tornando híbridos, como os animais também. A própria floresta foi afetada e acabou que os humanos viraram um híbrido de plantas com animais. Muitas coisas aconteceram, muitas doideiras. E esses dois aí também acabaram descobrindo nessa tal instalação um computador dos anos 2000 com documentos da Dark Lake. E esse computador fala do projeto de contenção Stray Dog, que é basicamente um mecanismo de autodestruição daquele local com uma arma nuclear que varreria toda aquela região para preservar a raça humana do lado de fora, né? E a chefona da Dark Lake, a Bartholomew, vivida pela Sigourney Weaver, que basicamente aparece aqui pra fazer carão e ser vilã, ela decide ir no final do filme ir até o Levi, porque ela vai se comunicando com ele durante a história. Mas assim, sinceramente, até parece que uma chefona de uma empresa bilionária sairia do lugarzinho dela pra ir até o meio do nada, num lugar perigoso, pra parar um atirador de elite. Ah tá, isso foi super mal escrito, mas vamos fingir que ela iria mesmo, e nossa, ela foi lá. Mas o ponto que eu quero chegar é que ela não queria usar o Stray Dog, já que a empresa dela é focada em genética, e eles querem lucrar com as amostras de DNA dos monstros daquele lugar lá do abismo, e o foco deles é criar super soldados híbridos com esse tal DNA, e por isso que eles nunca destruíram esse local, né? Tanto que aqueles drones que aparecem toda hora ainda até lá embaixo do abismo, eles estão colhendo amostras levando pra empresa. E os dois ali que ficam dos lados opostos do abismo servem pra proteger esse lugar pra não deixar aqueles troços sair pro mundo real. Porém, o Levi e a Draza, quando acabam descobrindo tudo isso envolvendo esse abismo, eles percebem que o grande mal é a empresa Dark Lake, então eles vão destruir todo aquele local. E a Bartholomew e a equipe dela vão até esse local matar esses dois, já que eles imaginavam que esses dois tinham descoberto mais do que eles deveriam. E acaba que o nosso casalzinho se une, eles armam um plano, explodem o Stray Dog. E a equipe da Dark Lake tá bem no epicentro da explosão, eles até tentam fugir no helicóptero, mas o helicóptero deles acaba explodindo e todos obviamente morrem, né? Eu acho que não dá pra sobreviver àquela explosão que eles enfrentaram. Depois disso, o plano do Levi e da Draza era eles se reunirem ali num ponto de encontro e irem até a França, terem o Felizes para Sempre deles. Só que antes disso acontecer, eles precisavam passar uns 5 dias ali, meio que em quarentena, porque eles foram expostos à toxina lá debaixo do desfiladeiro, então eles precisavam ter certeza que eles não estavam contaminados com nada, que eles não iam passar essa contaminação pro mundo real. E a Draza até chega no ponto de
de encontro que ela tinha combinado com o Levi, mas ele acaba não aparecendo e ela acha que ele morreu na explosão. E o mês se passa, né? A gente tem aquela cena meio que pós-crédito. E o Levi aparece no café onde a Draza tá trabalhando lá na França. E os dois se reencontram e aparentemente estão felizes para sempre. Nesse meio tempo, a Draza acaba lendo o poema ali de amor que o Levi escreveu pra ela. Mas sinceramente, isso também não tem muito a ver. Porém, no final das contas, esse filme é um filme de Dia dos Namorados, é um filme de romance, é um filme que entrega essas cafonices. E por um lado funciona e por outro nem tanto. Tipo, esse final agridoce pra mim parece que foi fruto de refilmagem. Parece que ele não existia no roteiro original, porque foi tão, sei lá, desconexo. Não foi algo tão orgânico quanto o resto da história tava sendo. E toda a explicação daquele projeto da Segunda Guerra ter dado errado foi frustrante, sabe? Tudo ser focado numa arma química que saiu do controle foi muito besta na minha visão. O filme poderia ter seguido um lado bem mais sobrenatural que teria funcionado muito melhor do que esse rolê da arma química. Eu acho que a trama de arma química funciona bem quando o filme já se propõe a isso. Mas esse filme em si construiu uma atmosfera tão sobrenatural no trailer e também todos os seus dois primeiros atos pra chegar no terceiro e entregar isso. Sei lá, não me convenceu tanto. Eu senti que foi uma coisa muito boba do roteiro. Não sei se vocês vão achar algo tosco como eu achei, mas não tem como a gente negar que a maneira como esses dois descobrem tudo numa única cena, encontrando tudo que eles precisavam no primeiro clique, ou tipo, encontrando o filme que eles queriam logo da primeira vez, gente, foi tudo muito fácil. E toda essa vibe do filme me lembrou do filme Aniquilação, que eu gostei. E eu não desgostei de Entre Montanhas, mas eu sinto que Aniquilação foi o filme que conseguiu ser mais pé no chão do que Entre Montanhas foi. Mas assim, eu curti Entre Montanhas, não vou julgar o filme pelo que ele tentou ser e não conseguiu, ou pelo último ato. Eu achei um filme divertido, sinto que é aquele filme que o público vai gostar, então você que tá assistindo provavelmente curta, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então vai até os comentários, coloca lá se vocês gostaram ou não gostaram. Chegou até esse ponto do vídeo, coloca um coração nos comentários pra representar toda a cafonice do final do filme. Mas é isso, enche os comentários aí de coisas que você tem a dizer, clica no like e me segue com mais conteúdo de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo, tchau!